Meu nome é Lígia Pinheiro, esse é o segundo episódio do podcast Amor Simples de Doar. E hoje nós vamos falar sobre um assunto que é tabu e também alvo de piadinhas preconceituosas, envolvendo ali a masculinidade. Para falar hoje sobre Novembro Azul, nós convidamos o nosso psicólogo Renato, também líder da torcida do Palmeiras, né, Renato? Detalhe importante. Renato Dias, o nosso psicólogo, e o Rafael Elvas, que acabou de descobrir precocemente um câncer de próstata. Bem-vindos ao nosso podcast. Obrigado. Obrigada aí pela disponibilidade. Bom, vou fazer a primeira pergunta. Rafael, como que foi que você descobriu aí o seu câncer de próstata? Meu câncer não é meu, né? Já me falaram isso. O câncer de próstata eu descobri através de um exame de uma biópsia que foi feita no ano passado, em abril do ano passado. Mas o que me levou a isso foi o PSA estando mais alto, eu tendo um histórico de câncer, ter tido câncer outras 2 vezes, o médico me acompanhando e verificaram lá no hospital que o PSA tinha aumentado muito. E resolveu fazer uma biópsia. Na primeira vez que eu fiz foi em dezembro de 2020, saiu o resultado em janeiro de 2021, que não deu nada. Só que o PSA continuou aumentando gradativamente, e o médico achou melhor fazer um outro tipo de biópsia, que foi feito em abril do ano passado, abril de 2023. E foi diagnosticado algumas pequenas amostras tinham células cancerígenas, ou seja, estava muito inicial. Que bom. O tipo de câncer não é um tipo muito agressivo. Então, o médico me deu as opções de fazer um acompanhamento regular e não fazer nada, porque, segundo ele, esse câncer que apareceu, em torno de 2/3 das pessoas, ou seja, a cada 3 pessoas, 2 pessoas não desenvolvem, vão passar a vida toda com ele sem desenvolver nada. Entendi. Só que eu falei com ele que eu não me sentia confortável, que eu preferia ir para uma cirurgia. Então, com isso, a gente começou toda a parte de acompanhamento e estamos ao ponto ainda de estou aguardando agora a marcação da cirurgia. Não foi feito antes, porque eu concordei em esperar o primeiro ano. Como continuou aumentando, em agosto desse ano, eu conversei com o médico, conversei com um médico da radioterapia, que seria uma outra opção, e pedi que fosse feita a cirurgia. Então eu estou aguardando, provavelmente em janeiro, eu devo passar pela cirurgia. Não foi feito ainda. Não foi nada urgente, porque é um câncer que não é muito agressivo. Entendi. Então está sendo controlado, mas eu descobri por causa disso, por causa de um acompanhamento. Desde então, a cada 3 meses eu faço acompanhamento, e cada 2 vezes por ano eu tenho um acompanhamento com o médico para fazer o exame de toque. Entendi. Que é o que gera tanto preconceito hoje, né? E você disse que a sua idade nem é a idade indicada para fazer exame de próstata, né? Hoje, o recomendado pela OMS seria 45 anos para pessoas que têm histórico de câncer. No meu caso, eu teria esse histórico já, então eu estou com 49 hoje, mas quando os médicos começaram a falar, foi em 2020, eu estava fazendo 45, Sim. 2019 para 2020. Então eu ia começar a ver, mas eles já tinham visto que o PSA estava mais alto. Então, começou a se investigar. Que hoje só é 45 para pessoas negras e pessoas que têm histórico de câncer na família. E para pessoas que nunca passaram por isso, a partir dos 50 anos. Então, se você não tem nenhum histórico e você não é uma pessoa negra, você pode aguardar até os 50. Mas, se por acaso puder fazer pelo menos um exame de sangue antes, verificando o PSA, uma coisa que não vai influenciar em nada
Não precisa ter preconceito com isso. Eu acho que não tem necessidade de ter o toque diretamente, né? Você pode fazer o exame. Se seu PSA está baixo. Não tem necessidade de ter o toque para fazer o exame preventivo de próstata. Não, essa pode informação fazer o exame de sangue. É muito importante. Através do exame de sangue você consegue diagnosticar igual o Rafael. Você pode fazer o exame de sangue. O exame de sangue ele vai verificar a quantidade, o seu PSA, que vai ser a parte hormonal. Se ele estiver dentro de um parâmetro normal, não justifica fazer é o que a maioria dos médicos hoje tem feito. Você não tem nenhum histórico. Suas taxas estão dentro da normalidade, ele não vai fazer nada invasivo, por mais que seja um exame muito rápido. Agora, se precisar, é uma coisa que passa extremamente rápido. O exame de toque. O médico está ali tão desconfortável quanto o paciente. Ele quer sair daquela situação tão rápido quanto você. Não gera dor, é uma coisa desconfortável? Com certeza. Sim. Mas eu acho que tirar sangue dói mais do que... Eu não me acostumo com injeção de jeito nenhum. A gente que é paciente oncológico, a gente é espetado o tempo todo, né? Sim. Eu não consigo me acostumar. Renato, ajuda a gente aqui. Como psicólogo, por que você acha que existe tanto estigma em cima do exame para prevenir câncer de próstata? É um tabu, né? Como você começou a entrevista falando, né? E mexe muito com a autoestima e a masculinidade, né? O fato de você estar ali numa situação íntima e recebendo um toque muito pela cultura masculinizada, né? Coloca-se como você numa vulnerabilidade muito grande, numa situação que você pode mexer com a tua masculinidade. Não vai mexer, né? Saber trabalhar para chegar nisso. A conscientização é importante para você fazer todo esse trabalho de prevenção, né? De você entender toda aquela situação. E aí às vezes as pessoas fazem piadinhas. O fazer a piadinha eu não acho tão preocupante, né? Que dificulta. Bom, a gente estava conversando aqui antes de começar, o Rafael estava fazendo várias piadinhas. O saber lidar com a situação é extremamente importante, porque você entra num assunto que não um tabu, faz o assunto ficar delicado. Mas se você trabalha isso com naturalidade dentro de um processo que tem que ser feito, tem que ser estudado, tem que ser analisado, tem que ser investigado, fica muito mais fácil você lidar com a situação, né? Até abordando um pouco o lado da psicologia, a gente já nasce com umas crenças pré-determinadas do inconsciente coletivo. Sim. Que vai passando de geração a geração. A gente precisa também raciocinar, né? E falar, isso daqui tem lógica, né? Como o Rafa até falou, o exame é super rápido. Não, eu já fiz o exame também, não fui diagnosticado, foi prevenção. E assim, às vezes a gente entra também numa linha de que o que a gente tem medo, qual que é o nosso medo maior? Da morte. Né? Não tem volta, né? Então, às vezes a gente entra numa linha inconsciente de e se eu fizer o exame e se eu descobrir que eu tenho? E as pessoas não entendem que se você descobre que tem no início é melhor uma doença ainda. Que você consegue tratar. Exatamente. Estatisticamente falando, entre 90% e 95% das pessoas que descobrem especificamente o câncer de próstata logo no início são curados. Qual o percentual? Entre 90% e 95%. Aqui está escrito, na fase inicial o câncer de próstata não apresenta sintomas, e quando alguns sinais começam a aparecer, cerca de 95% dessa fase você já consegue diagnosticar e ter a cura. Ter sucesso com a cura. Exatamente. Eu acho que a gente também tem um estigma muito grande com câncer. Sim. Né? Assim, na dramaturgia, nos filmes, na novela, o paciente oncológico é sempre aquele paciente terminal que vai morrer.
né? Quando eu falo para as pessoas que eu sou uma paciente oncológica, o pessoal se espanta, porque a imagem daquela pessoa careca, magra, né? As pessoas nem sabem que hoje em dia quimioterapia engorda, né? Que foi uma coisa que eu descobri na minha fase. E aí o pessoal acha que é diagnóstico de morte. Descobriu o câncer. Sim. E não! Eu sou prova que é mentira. Eu tô passando pelo terceiro. O Rafa já vai pedir música no Fantástico. Mas o novo traz coisas não legais, né? Te tira daquela sua zona de conforto. E saber trabalhar isso vai de um tempo para você entrar e pensar e raciocinar e direcionar a sua vida mental para o que fazer com aquilo. Porque o primeiro baque é o que você está falando, né? Ainda mais sem informação, né? Sem informação você fica meio perdido. E aí as fases, né? Desde a descoberta do câncer, de ser diagnosticado, e tem as etapas para se passar. E é importante se passar por essas etapas, né? Uma delas... Respeitar o processo, né? Que a gente fala. Porque às vezes também tem uma banalização, né? Câncer. Eu conheço uma pessoa que teve câncer e ela fez isso, sabe? Cada câncer é individual. Perfeito! Cada câncer... Se for, mesmo que seja duas pessoas que estão passando por um câncer de mama, um câncer de próstata, cada caso é específico. Porque eu posso ter um câncer, estar com câncer de próstata e uma outra pessoa também, e serem dois tipos de câncer completamente diferentes, apesar de estarem no mesmo órgão. Então isso muda. Sim. Eu não sei nem se eu poderia abordar isso aqui, mas na cultura oriental já se conecta o câncer com o poder de pensamento, com o sentimento, com a forma como você encara, né? Já tem essa conexão. O corpo fala, né? A gente, através dos nossos sentimentos, da nossa forma de pensar, a gente transforma isso também em substâncias dentro do nosso organismo que vai puxar a gente mais para cima, mais para baixo. Mais para depressão, mais indo para alegria, mais conseguindo encarar de frente. E assim, cada um tem seu tempo. Você precisa ter aquela parte de entender, de aceitar, de se questionar também, de ficar puto por que antes que eu tava na linha de raciocínio. Você trouxe um exemplo legal quando a gente tava batendo papo. Seu pai falou, por que não, eu falei assim? Eu falei, por que? Mas por que eu? E meu pai respondeu, por que não você? Nossa, forte isso. Entendeu? Então, eu era uma criança, a primeira vez que isso aconteceu comigo eu tinha 10 anos. Nossa. Eu passei por 3 anos de quimioterapia, uma quimioterapia que era tinha muito mais efeitos colaterais do que tem hoje. Não que hoje não tenha. Não, mas foi extremamente difícil, passei por 5 cirurgias. Então, uma criança que queria brincar e que queria se divertir, por que eu estou dentro do hospital? Por que eu estou sendo tão furado? Hoje se coloca normalmente um catéter. É catéter o nome? É catéter. Na época não tinha isso. No Brasil, na década de 80, não tinha isso. No final do meu tratamento, começou a se falar nisso, mas já tinha sido tão furado. Hoje, quando eu vou fazer um exame de sangue, eu já chego lá no GP e falo, tira aqui na mão que é melhor. Porque aqui você já sabe todo o esquema. Eu já sei que não tem, é muito difícil conseguir pegar a veia aqui. Caramba! Então, eles falam, mas aqui não dói muito, dói menos que você furar 3, 4 vezes aqui. Então, eu tenho hoje uma cabeça muito... Sempre tive, mas hoje acho que eu tenho uma cabeça melhor. Quando apareceu a segunda vez que eu tive câncer, que foi na língua, eu também tive esse momento de rejeição. Meu dentista falou, pesquisa isso aí que pode ser alguma coisa. Eu pensei assim, eu falei, não vai ser... Já passei por um câncer, não vai ser quero de novo. Passar de novo, não vou verificar com ninguém, porque se eu não verificar, eu não vou ter certeza que é. E acabou que eu esperei bastante tempo, fui confirmar isso aqui na Irlanda em 2019, no final de 2019, e perdi um pedaço da minha língua por causa disso, porque eu esperei muito tempo. Se eu não tivesse aguardado tanto, de repente eu não tinha perdido nada, eu tinha perdido um pedaço menor. Graças a Deus, eu continuei ainda bem linguarudo e continuo falando mais.
E é muito presente isso na mentalidade das pessoas, né? Se eu não investigar, eu não descubro. Só que te mata do mesmo jeito, sabe? Ou acaba te matando. Ou acaba te matando, exatamente, né? Porque quando você tem um diagnóstico precoce, você tem maior a chance de sobrevivência. Com certeza. Mas aí é o saber lidar com essas situações. Que se eu não investigar, eu não vou descobrir. Mas o que tem por trás disso aí, dos sintomas que a pessoa não quer descobrir, não quer encarar aquilo? Tem várias coisas que você precisa entender e trabalhar junto com a próximo da pessoa, por isso que é importante ter o trabalho psicológico junto com a pessoa, para ela passar por essas fases e ter esse trabalho todo desenvolvido junto. Né? Porque às vezes a pessoa pode não estar querendo porque eu não tenho uma condição boa de vida, e se eu descobrir um câncer agora, e como é que eu vou fazer, e eu vou precisar investir um monte de dinheiro nisso, é uma linha de pensamento às vezes, pode ser. Entendi. Ou vou ter que deixar de trabalhar. Eu tenho uma família para sustentar e depende de mim, e eu vou parar de trabalhar e vou ficar, e tem todo o pensamento antigo lá, igual você estava falando, pensavam que o câncer era assim, assado. Eu vou ficar acamado, descobri o câncer, vou pro hospital, vou ficar acamado, vou morrer rápido. Porque até então, até a gente em vida, todo mundo tem um pensamento que a gente é imortal. As pessoas não vivem com a findade da vida. Eu vou morrer. Não, você pensa que você é imortal. Exatamente. Né? E quando você descobre algo assim, a primeira questão já vem, vou morrer. E lidar com a morte não é uma coisa fácil, né? E também lidar com a fragilidade, sendo homem, ainda tem muito estigma, né? Porque essa coisa o homem de que o homem não pode forte, chorar, o homem tem que ser o forte, o homem tem que ser a fortaleza, não pode fraquejar, né? Como que você vê isso para as próximas gerações? Você acha que está sendo revisto esse machismo? Acho que essa parte cultural e emocional tá meio que se desenvolvendo de uma forma positiva. Sim. Aos poucos, né? Hoje a gente tem muita informação, né? Chega muita informação pra gente. Então isso meio que dá uma desmistificada. Sim, né? Nesse âmbito de eu não posso fazer isso, eu vou perder minha masculinidade. Isso tá sendo uma coisa bem bacana. Você sabe que eu sou mãe de um menino de 6 anos, né? E já teve gente que falou pro meu filho chorando, homem não chora, para. E eu falo, não, homem chora, homem sente. Sim. Porque inclusive a gente tem muito problema na sociedade por esse costume de segurar muito sentimento, né? Sim. E aí você acaba estourando numa violência, muitas vezes, numa intolerância, no trânsito, ou até num diagnóstico de uma doença avançada, né? A gente traz aqui a informação, eu não sei se falei já, do Dr. Ray, que é o cirurgião das famosas, que acabou de descobrir o câncer de próstata com 13 centímetros, bem avançado, porque ele se recusava a fazer exame e ele se arrepende de ter se recusado a fazer exame. E da área médica. Sim. E da área médica. A pessoa não tem cara, não tem cor, não tem nada. O cara não tem classe social. Especialista da área médica. Né? Tem todo o acesso. Ótima observação. A isso, né? Sim, não é pessoa ignorante. Não é. E, Rafael, o que você falaria para uma pessoa que acabou de ser diagnosticada com câncer? E aí eu vou trazer até para o nosso público-alvo. Uma pessoa que foi diagnosticada com câncer no exterior, que a gente sabe que é bem diferente, né? E esse é, inclusive, o foco do grupo, né? Sim. O que eu posso dizer é que em qualquer lugar que você estiver, você tem que buscar na sua crença uma forma de você, né, como é que eu posso dizer com palavras assim, vai fazer sua oração, independente do que você acredite, mas pense sempre positivamente, que aquilo ali vai ser uma fase às vezes pesada, uma fase que ninguém quer passar, mas é só uma fase. E que você sai depois vendo a vida de outra forma. Isso aí, a vida sempre fica mais colorida depois de cada... É muito bom você superar esses obstáculos que aparecem. Não é bom ter os obstáculos. Claro. Mas quando você supera eles, com a sensação de vitória, né? É muito bom. A questão
Tudo que não me mata me fortalece. Com certeza. E às vezes é legal ter um suporte na área psicológica exatamente para direcionar legal, encarar de uma forma mais transparente, consciente e bem direcionada. Porque às vezes quando você descobre algo, você se perde naquele seu emocional. Você se perde completamente. E agora? E minha vida? O que eu vou fazer? E tal, não sei o quê. E é importante exatamente para você conseguir ajudar o paciente, a pessoa, para direcionar bem aonde que ela vai estar trabalhando, encarar o que tem que ser encarado, como encarar aquilo, das formas que processuais que precisam. Aconteceu comigo, no caso, eu não tinha, estava só eu e minha esposa aqui, a pessoa forte lá em casa, no caso, teve que ser ela, e ela foi uma guerreira realmente. E na época a gente não conhecia, acho que o grupo ainda não existia, foi no final de 2019. A gente, com menos de um ano de Irlanda, foi realmente complicado. Mas o que a gente tirou disso? Quando, passado algum tempo, eu conheci uma pessoa que estava pedindo ajuda nos grupos de WhatsApp de brasileiros, que a esposa dele estava passando por um câncer e ela estava com um filhinho de 6 meses. Nossa! Então, a gente começou, e era na nossa cidade, lá em Galway, a gente começou a ir ao hospital e às vezes a gente levava alguma comida para ela, a gente começou a fazer visita, e sem conhecer o grupo. Depois, através da Isabela, ela me apresentou o grupo, e eu falei, eu quero entrar no grupo para poder ajudar outras pessoas, porque eu, graças a Deus, eu não cheguei a ter necessidade de ter uma ajuda, porque eu tenho uma cabeça boa e eu tive minha esposa me ajudando. Mas e quando a pessoa vem como estudante, que ele não tem apoio nenhum? O grupo, aqui na Irlanda, nós hoje temos um grupo que está cada vez se estruturando mais para poder apoiar as outras pessoas. Mas eu acredito que em outros países, que tem tudo quanto é país, tem muita a comunidade brasileira é sempre muito grande, muito forte. Sim. Então, se você está num outro país, está em Portugal, na Espanha, na França, no Japão, e está passando por um momento desse, busca nas redes sociais, que provavelmente vai ter algum grupo que vai poder te dar um apoio. E em último caso, se não achar, busca um apoio. Se você estiver sentindo necessidade, busca um apoio, nem que seja de um psicólogo online, que faz isso, se você tiver problema da barreira do idioma, busca um brasileiro que vai poder te apoiar. Eu acho que um apoio psicológico é muito importante também. A falta de informação às vezes dá um para a pessoa também. Né? Sim. Que ela tá, igual você falou do exterior, ela tá aqui, e aí? E agora? O que eu vou fazer? Voltar para o Brasil, começar tudo zero. Voltar pro Brasil. Foi o primeiro pensamento. O que eu vou fazer? Como é que eu vou tratar isso aqui fora? Né? E isso deixa Renato, a pessoa completamente fora da ordem da linha de raciocínio, desordena ela todo e precisa ter um alinhamento daquilo, tanto da parte, igual no nosso grupo, tem toda essa ajuda de suporte em várias linhas de atuação para trabalhar esse conhecimento, para a pessoa entender, poxa, não, peraí, eu tenho um direcionamento, esse direcionamento é importante para a pessoa não entrar numa depressão, não entrar numa negação, não entrar numas linhas que vão prejudicar para ela o próprio tratamento. Entendi. E como psicólogo, eu queria te perguntar, o câncer, ele é uma doença em grupo, né? Porque o tumor tá numa pessoa, mas a mãe de um filho com câncer tá com câncer. O pai, a irmã, os primos. Como é que você vê isso? Porque a sociedade, às vezes, acolhe a pessoa que tá com tumor. Mas e o suporte da família? É bem importante o suporte da família no geral, porque as pessoas vão estar sofrendo junto com o paciente, né? E não sabem, às vezes, como vai lidar com aquilo. O primeiro sentimento que, às vezes, a pessoa tem, o que está fora do câncer, é meio que de pena, é de dó. Não saber como lidar, como conversar. Então, trabalhar e preparar aquelas pessoas que estão próximas também para encarar, porque é uma coisa que vai ter que ser encarada. Tem que ser encarada, tem que ser direcionada, tem que ser conflitada ali da melhor forma possível. E trabalhar todas essas pessoas que estão à volta é bem importante para a pessoa saber conversar com a pessoa que tem. Se às vezes a pessoa descobriu, nossa, como é que eu vou falar com ele? Coitado dele, que dó. Não,
Vamos saber falar com a pessoa. Sentimento de pena não é um sentimento positivo, né? Não é um pensamento positivo. Mas às vezes, até por questão daquela cultura, você foi diagnosticado com câncer, é uma sentença de morte. Não, não é. Nós aqui sabemos, mas às vezes a pessoa não sabe, ninguém da família nunca lidou com isso, ele não sabe como lidar, como é que ele vai poder dar um apoio para aquela pessoa, se ele também, o chão dele caiu, se a base dele desmoronou, ele não sabe como é que vai passar por isso. Eu acho que é importante também ter o apoio para a família, isso com certeza. Sim, para saber trabalhar isso, lidar com isso, entender os momentos, saber que vai ter momento que não vai estar bem. Como é que eu vou lidar com esse momento? E às vezes a família também vai ter momento que não vai estar bem. E qual que pode ser o suporte daqui para ajudar? Para todo mundo entrar nisso, né? Porque é o que você falou, todo mundo vai vivenciar aquela situação, né? Todo mundo precisa ter uma estruturação para aquilo. Isso aqui é pelo site do Governo da Saúde do Brasil, né? Sim. O câncer de próstata, mais comum entre os homens, é a causa de morte de quase 29% da população masculina que desenvolve neoplasias malignas. No Brasil, um homem morre a cada 38 minutos. Meu Deus! Devido ao câncer de próstata, né? Segundo os dados do INCA. Né? Então é extremamente importante, já trazendo a frase final, né? Cabeça aberta. Cabeça aberta para saber que, assim, não tem problema de tentar, de investigar, de buscar informação, de procurar uma ajuda profissional, um médico, procurar deixa eu fazer um exame de sangue, deixa eu ver se tem alguma coisa que está desregulado em mim. Se tiver, vou lá fazer. Não estou perdendo minha masculinidade, não estou perdendo absolutamente nada. Pelo contrário, eu estou me ajudando e ajudando outras pessoas. Rafael, uma frase final, assim, para os nossos colegas. Pare com preconceito e se cuide. Eu acho que é isso. Que se a gente deixar de ser tão preconceituoso e se preocupar com nós mesmos, a gente tende a ter uma qualidade de vida melhor e vai viver mais tempo. É isso. Obrigado pela participação de vocês no nosso podcast. Obrigado a vocês pela abertura do espaço, desenvolvimento do canal, desenvolvimento do grupo. É extremamente importante a gente estar passando e levando mais conhecimento. Né? Juntos somos mais fortes, né? Com certeza. Então, pessoal, esse foi o segundo episódio do Amor Simples de Doar podcast. Hoje nós tivemos o Renato e o Rafael. Muito obrigada e até a próxima. Obrigado a vocês.